music from my heart, from my heart, from my heart. With no excuses, just fell apart, fell apart, fell apart. No, you won't make a mess of me, mess of me, mess of me. For you're as blind as a man can be, man can be, man can be. I could have seen for miles and miles. I could have made you feel alive. I could have placed us in exile. I could have shown you how to cry. Your love alone is not enough. Your love alone. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things and what you're doing. In my head I bring a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Some making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail and put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you did and catch your tan. Hope you find the right man who fix it for you. Are you shopping anywhere? You change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Some making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things and what you're doing. In my head I bring a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie.
can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Storm in the morning light, I feel no more can I say. Frozen to myself, I got nobody on my side, and surely that ain't right. And surely that ain't right. Ooh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never found a way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? And the sights of just 70 years that what he Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento, né, essa live, uma live esperada muito pela classe contábil, né, com essa nova exigência que é o modo MIT, né, que tem trazido uma inquietude para todos nós, mas o Conselho Federal, através do nosso presidente, Aécio Prado Júnior, sempre atento às demandas da classe contábil, fez essa interlocução com a Receita Federal. Então, hoje nós estamos aqui com os maiores técnicos, os melhores técnicos da Receita Federal. Temos muitos outros, mas esses três são companheiros nossos, estão sempre juntos. Cláudio Maio, Jacião, Daniel, estão sempre juntos e disponíveis para esclarecer todas as dúvidas, para que a nossa conformidade, a nossa entrega seja o melhor possível dentro da conformidade fiscal e tributária que é exigido da nossa entrega para todos os contribuintes, todos os contribuintes, todos para o órgão de controle fiscal, que é a Receita Federal. Então, eu agradeço aqui a presença do Jacian Nísio, do Cláudio Maia, do Daniel Vitor. Eles são auditores da Receita Federal, coordenadores dessa área, né? E se disponibilizaram para uma sexta de manhã estar aqui com a classe contábil brasileira, tirando dúvidas, né? E esclarecendo o que é o MIT, o que é esse novo módulo que tem nos assustado e tem nos preocupado bastante. Então, eu deixo agora a palavra com o Jacian, depois com o Daniel e logo em seguida com o Cláudio Maia, que vai fazer uma explanação do que é realmente esse módulo do tributário que está sendo exigido para essa entrega de forma precoce para todos nós. Muito obrigada. Bom dia, conselheira Ângela. Agradecemos o convite aqui do CFC.
essa oportunidade de termos uma chance de mostrar, um pouquinho esclarecer o que é o MIT, né, para a classe contábil. Como você já esclareceu, eu sou auditor da Receita Federal, trabalho com a DCTF Web, com o desenvolvimento da DCTF Web, e que vai incluir agora esse módulo novo para substituição da DCTF PGD, tá? Tentando eliminar, vamos eliminar uma obrigação acessória. Vocês vão ver que o MIT não é esse bicho todo, né? É uma coisa bem simples, nada bem simples. O Cláudio Maia, aqui em seguida, vai mostrar para a gente alguns casos concretos e com certeza o pessoal vai dormir hoje mais aliviado e com a implantação do MIT nós vamos simplificar a vida, esperamos, né, do contador e da sociedade brasileira. Vou ficar aqui na retaguarda, tentando responder alguns questionamentos que vão ser repassados, e ao final da apresentação do Cláudio Maia, a gente retorna com algumas dúvidas para esclarecer, tá bom? Vamos aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, e agora deixa o Daniel fazer a apresentação dele, tá bom? Obrigado a todos e um bom evento. Bom dia a todos. Agradecemos o convite novamente aqui do CFC em nome da Ângela. Estamos aqui para apresentar essa novidade para todos. Como o Jacinho adiantou, a gente está substituindo a DCTF apresentada anteriormente pelo PGD. Vocês vão ver que houve bastante melhorias. Na verdade, a gente procurou facilitar, né, o trabalho de todos, né, dos contribuintes de forma geral, mas também dos contadores, né, de quem acaba preenchendo, né, as declarações. O Cláudio vai fazer uma demonstração de um caso concreto para vocês darem uma olhada, vai navegar um pouquinho pelas telas, e à medida que forem surgindo as dúvidas, né, a gente está aqui para esclarecer, para ajudar a todos. É, Enfim, bom evento a todos e estamos aqui à disposição e vamos lá. Boa sorte, Cláudio. Obrigado, Obrigado. Daniel. Obrigado, Jacian. Bom dia a todos. Bom dia, Ângela. A quem eu cumprimento todos os presentes e a representação do CFC. Inicio dizendo que não tem que agradecer, Ângela, porque a parceria da Receita com o CFC ela é uma obrigação institucional no modelo em que há anos nós tentamos trazer a administração tributária o mais próximo da sociedade. Essa é uma obrigação moderna, e a gente não tem mais aquele passado em que o Estado estava distante da sociedade na hora de arrecadar os tributos, né? Então, a aproximação da administração tributária com a sociedade é uma obrigação que nos impõe perseguição. Então, assim, esse é mais um evento com esse intuito. Queríamos tê-lo feito mais cedo, e aqui eu já aproveito para dizer a todos uma fala da Ângela correta, do pequeno, talvez, atropelo, né, do pequeno prazo, mas esse pequeno prazo também ele nos foi imposto. Nós desejávamos ter começado a construção desse módulo no primeiro semestre do ano passado, mas as contingências orçamentárias não nos permitiram. E a Receita, o Gabinete da Receita foi muito decisivo em fazer essa mudança, porque se nós não fizéssemos essa mudança agora, nós teríamos que fazê-la em janeiro do ano que vem, junto com a reforma tributária. Então, realmente não foi no tempo ideal, mas foi no tempo que nós conseguimos. Esses dois que estão aqui comigo, Jacian e Daniel, trabalharam em suas férias, estão trabalhando em suas madrugadas, para a gente tentar entregar dentro do prazo aí, esse módulo nessa forma que atual, que, como o Daniel disse, é bem melhor, bem mais evoluída do que a forma anterior de declaração. Eu vou trazer aqui algumas telas do MIT e da DCTF, né? A DCTF também foi ajustada. Como eles já se apresentaram, nós estamos com os dois especialistas nesses dois temas. O Daniel, há 10 anos, é a nossa referência dentro da Receita Federal no que se refere à DCTF PGD, né? E o Jacian é o
ele principiou, né, a construção da DCTF Web. E hoje, agora, a gente pode dizer que nós estamos concluindo a etapa de construção da DCTF Web, pois ela, a partir de agora, vai ter em sua estrutura todos os tributos internos administrados pela Receita Federal. Então, essa já é a primeira grande vantagem, né? Nós temos apenas, a partir de agora, uma declaração única para os tributos internos administrados pela Receita Federal. Eu perguntaria se a minha tela já está sendo exibida para todos. Ainda não, Cláudio, não está compartilhando ainda não. Ainda não? Agora, Ah, agora sim. ótimo. Bom, então nós vamos falar aqui do modo de inclusão de tributos e da DCTF Web. Inicialmente, contextualizando esse momento em que a gente inclui dentro da DCTF Web todos os tributos internos administrados pela Receita Federal. Então, nós temos aqui o E-Social, que entramos, e a FD-REINF, que entraram em programa específico desde 2018, tá? E agora a gente inclui dentro da DCTF Web o MIT, que são os débitos que eram escriturados na DCTF-PGD e que passarão agora a ser informados no MIT, para que o MIT integre com a DCTF da mesma forma com que as demais escriturações o fazem. Então, a nossa mudança principal neste modelo é esse. Agora, o MIT vai ser entendido pela DCTF Web como uma nova origem, uma nova escrituração. E isso vocês já estão acostumados, né? Nós começamos com E-Social e REINF-CP, depois tivemos uma nova origem, REINF-RET, e agora a gente tem a quarta origem, que é o MIT, tá? Então, a estrutura atual agora de confissão da dívida perante a Receita Federal vai ser contextualizada, né, com essas quatro origens diferentes. Lembrando, né, gente, que nem todos os contribuintes têm todas essas origens, isso não muda. Então, se você tiver só E-Social, empresa do Simples Nacional que só tem empregado, não tem FD-REINF para enviar e nem tem MIT para enviar, vai continuar enviando só E-Social normalmente, fazendo a sua DCTF Web, não muda nada para ela, tá? Quem já enviava E-Social, FD-REINF e não tem MIT a enviar, também não muda nada para ele, ele vai continuar fazendo do jeito que fazia. A pequena mudança agora é que quem tinha DCTF, PGD, passa a informar esses dados no MIT, tá? Bom, o que a gente tem de evolução nesse modelo? Primeiro, uma dispensa de informação sobre a forma de extinção do crédito tributário. Na DCTF, PGD, os contribuintes tinham que dizer como extinguir os créditos, os DARFs que recolheram os tributos, parcelamento, compensação. Então, toda essa forma de extinção do crédito, elas não são necessárias. A Receita Federal, no seu sistema de cobrança, ela consegue identificar a forma que os contribuintes extinguiram os seus créditos. E nós fizemos uma adaptação nos sistemas internos nossos, quando a gente diz construir o MIT, a gente constrói o MIT para o público externo, mas também tivemos que ajustar os nossos sistemas internos para evitar, para dispensar a necessidade de você dizer essas formas de extinção. Outra grande novidade, a questão das cotas de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Vocês, a partir de agora, nos finais dos trimestres, né, março, junho, setembro e dezembro, você vai escriturar os tributos trimestrais e, tendo códigos de passivo e de divisão em cotas, você vai confessar a dívida e emitir o DARF nessa mesma declaração. Então, você informa o débito no MIT e ele migra para a DCTF, onde você vai dizer para a Receita que se vai dividir ou não, em quantas parcelas, e ali mesmo você já emite o DARF. E com isso a gente vai reduzir
uma carga enorme de erros que tínhamos no sistema de cobrança da Receita, que os contribuintes, no modelo anterior, tinham que fazer a declaração em uma DCTF e depois dizer a forma com que extinguiram, né? Preencher a pasta lá com a forma de pagamento, os valores das cotas. Então, a gente pretende, com essa mudança, reduzir ou mitigar esses problemas que os contribuintes tinham, que traziam realmente muito trabalho para toda a sociedade, tanto para os contribuintes quanto internamente para a Receita Federal. Outra grande mudança, a questão da situação especial, em que no modelo anterior você tinha que fazer declaração específica para a situação especial, e a partir de agora não. Se tiver algum evento de reorganização societária, você vai fazer uma única declaração no mês e vai incluir esses tributos até a situação especial nessa mesma declaração, independente da quantidade de situação especial existente no mês. A melhor usabilidade na plataforma web é outra grande mudança, é uma melhoria que a gente está trazendo. Evolução tecnológica na importação do arquivo, para quem vai fazer a preenchimento do MIT por importação de um arquivo pré-preenchido. A partir de agora, a gente vai ter condições de emitir o DARF na declaração, na DCTF, para todos os tributos que lá estiverem, né? E a redução do número de obrigações. Vocês eram obrigados a fazer 2 declarações, e agora a gente tem uma única declaração, que é a DCTF Web. Então, vamos passar aqui algumas questões relacionadas ao MIT, tá? O MIT, o acesso ao MIT, ele é dentro do portal da DCTF. Então, quando você entrar na DCTF, todos nós já estamos acostumados, você vai encontrar do lado direito superior o módulo de inclusão de tributos. Você vai clicar aqui no módulo de inclusão de tributos, vai cair na página inicial do MIT, tá? Para você iniciar o preenchimento da sua apuração. Aqui você vai poder fazer um preenchimento na tela, clicando em nova apuração, ou se você já tiver o arquivo preenchido dentro do seu sistema, você pode fazer a importação desse arquivo, tá? Então, nós vamos começar aqui agora preenchendo uma nova apuração, clicando aqui em nova apuração. Esse nosso exemplo, nós vamos fazer um exemplo de que a maior quantidade de empresas está nesse grupo, é uma empresa tributada no lucro presumido, e o período de apuração, janeiro de 2025, tá? Essa primeira entrega que nós vamos fazer, esse vai ser o nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer só 2, porque eles são muito parecidos, a diferença são tributos que vão entrar ou não em alguma outra apuração. Então, o nosso exemplo é uma empresa de lucro presumido. Então, quando você clica em nova apuração, o sistema abre a tela para você dizer o período de apuração. Então, você vai selecionar o mês e o ano. Selecionou o mês e o ano, você clica em confirmar, você já vai para a tela inicial de preenchimento. Ele cai aqui na tela de dados iniciais, é a mesma nomenclatura. Outra preocupação muito grande nossa foi não perder o histórico que nós temos, principalmente da nomenclatura do PGD, para não confundir. Então, o objetivo é trazer o mínimo de dificuldade possível para o usuário não sentir uma diferença muito grande. A diferença que vocês vão sentir são nas evoluções, e não em coisas que vocês possam ficar com dificuldade de compreensão. Vocês vão ver que é bem mais simples. Então, ela já cai na tela dados iniciais, esse aqui é o menu de navegação, dados iniciais, débito, suspensão, pendências e encerramento. Vejam, não tem pagamento, não tem parcelamento, não tem compensação. Então, está tudo aqui, tudo fora desse menu. E aqui tem os dados iniciais e o responsável pelo preenchimento. Lembrando que, no caso aqui do responsável pelo preenchimento, o único campo obrigatório é o CPF do responsável pelo preenchimento. Eu vou detalhar essa tela aqui para vocês, ó. Ela está um pouco pequena, mas eu detalho ela aqui agora, os dados iniciais da sua apuração. A qualificação da pessoa jurídica, que já tínhamos no PGD, tá?
no caso aqui, pessoa jurídica em geral, já é o padrão que o sistema traz. Ele traz esse modelo aqui já num padrão específico que você vai simplesmente adaptar. A forma de tributação do lucro, o padrão é o real anual, mas você, no caso aqui, como é lucro presumido, nós alteramos aqui, preenchi lucro presumido. Regime de critério de reconhecimento de variação monetária já vem preenchido também como regime de caixa, que é o padrão. E o regime de apuração aqui, no caso, quando eu preenchi presumido, ele já assumiu cumulativo, porque as empresas tributadas no lucro presumido têm que preencher o regime de apuração cumulativo. Então, ele tem uma customização para evitar que o contribuinte apresente a declaração com erro, para evitar que, na hora de encerrar, haja um erro que a gente consegue evitar. Então, já é uma melhoria também que a gente tem na funcionalidade. Preenchidos os dados iniciais, o sistema, você vai selecionar a aba débito. Quando você seleciona a aba débitos, o sistema exibe a lista de débitos que você pode inserir na sua apuração. Vejam que ele seleciona inicialmente o imposto de renda da pessoa jurídica. E aqui você vai navegando nesta aba e inserindo os tributos de acordo com cada um, os códigos de receita de acordo com cada um dos tributos. Como no mês de janeiro, as empresas do lucro presumido não têm imposto de renda nem contribuição social a recolher, em tese, essencialmente, elas têm PIS e COFINS, então vamos simular essa apresentação dessa declaração desse mês. Então, você seleciona a aba PIS, PASEP e clica em incluir débito. O sistema exibe a caixa para você ou selecionar o código de receita ou digitar os dados ou o número do código. Você pode tanto digitar o número do código ou começar a escrever os dados desse código ou selecionar na caixinha aqui os dados do código. Nesta primeira entrega, ainda não temos uma outra coisa que nós vamos fazer. Daniel está trabalhando nisso já, mas na próxima entrega, que deve ser ainda esse mês de março, nós vamos customizar aqui para até evitar que o contribuinte preencha código de receita errado. Então, na tela mesmo, nós só vamos exibir os possíveis de acordo com os dados iniciais que ele prestou na aba dados iniciais. No nosso exemplo aqui, nós selecionamos o código 8109, PIS, faturamento PJ geral. O sistema, quando você seleciona um código, o sistema automaticamente traz a periodicidade do tributo. E você só tem que mudar, preencher essa periodicidade nos casos em que o sistema não tem como identificar. Por exemplo, você tem um tributo com vencimento decenal. Então, dentro do mês, você pode ter tributos do primeiro, segundo ou terceiro decêndio. Então, aí, nesse caso, você vai escolher o decêndio. Nesse caso aqui, como um tributo mensal, ele já traz aqui e nem permite que você edite, né? E se você preenche o valor do débito e clica em confirmar. Confirmado esse tributo, você seleciona, no nosso caso aqui, lucro presumido, janeiro de 25, o tributo COFINS, preenche os dados ou seleciona o tributo. Também a periodicidade é uma só, o sistema carrega automaticamente e você preenche o valor do tributo. Clique em confirmar, encerramos a inserção dos débitos dessa escritura, dessa apuração. A tela seguinte, você vai para a aba pendências. Essa aba pendência é um serviço em que nós varremos as informações que você prestou e verifica se tem alguma pendência. Havendo pendência, ele vai aparecer tanto nessa aba pendência, como na aba em que o erro foi encontrado. Então, se tiver um erro na aba dados iniciais, vai estar exibido lá também. Solucionada a pendência, você pode salvar o arquivo, vir para a tela de encerramento da sua apuração.
Na tela de encerramento, você vai ser exibido, né, os valores dos tributos que você informou. No nosso caso aqui, nós informamos, nesse mês de janeiro, apenas PIS, PASEP e COFINS. E aqui tem o valor total dos tributos e o valor total das suspensões. No nosso caso, nós não informamos suspensão de tributo, tá? Você clica em encerrar, o sistema vai fazer o encerramento, vai gerar um número para esse arquivo, vai pegar esse arquivo e, assim como o E-Social e a FIDE-REINF fazem, vai enviar para a DCTF Web. Então, vejam aqui, nós temos a apuração encerrada com sucesso. Você vai clicar em acessar DCTF e você já vai cair na página da DCTF, lá na declaração, ó, de janeiro de 25, a declaração está em andamento, e neste caso aqui, nós temos as seguintes origens: E-Social, REINF-CP, REINF-RET e MIT. O preenchimento do MIT foi isso que nós fizemos aqui em 5 minutos, explicando detalhes. Se você estivesse fazendo o preenchimento online, sem preocupar com esses detalhes que a gente apresentou, você não ia gastar 1 minuto para fazer esse preenchimento. Bom, então, aqui a gente encerra esse primeiro exemplo, para a gente partir para um segundo exemplo. Também nesse mês de janeiro é muito comum, tá? Esse segundo exemplo é o envio de uma DCTF Web sem movimento. E é uma preocupação muito grande das empresas inativas, tá? Nós temos aqui, daqui a pouco, um slide. Tem que enviar DCTF Web sem movimento. Eu não vou explicar isso ainda, vou deixar para a hora que chegar no slide, tá? Mas vamos mostrar aqui apenas como que você faz uma DCTF Web sem movimento a partir do MIT. Lembrando, primeira coisa, gente, não é obrigatória a transmissão do MIT sem movimento. Se você não tem tributo a informar no MIT, você não precisa enviar. Lembrar sempre que a gente tem uma única DCTF Web. Então, ela vai estar com todos os tributos. Então, se você só tem E-Social, a sua DCTF Web vai ter só E-Social. Por isso que você não precisa enviar MIT sem movimento, tá? Talvez uma das hipóteses de envio de MIT sem movimento é quando você envia um MIT indevido, e aí, para tirá-lo da DCTF, você precisaria fazer sem movimento. Mas aí é um caso muito excepcional. Então, vamos simular aqui o envio de uma DCTF Web sem movimento a partir do MIT. Você acessa o MIT, lá no portal da DCTF. No preenchimento da nova apuração é igual ao preenchimento normal. Você seleciona o mês e o ano, clica em confirmar. O sistema vai abrir na tela dados iniciais, ele não sabe que você quer fazer uma declaração sem movimento, assim como ele faz com os demais. Você seleciona essa tag aqui, esse botão, apuração sem movimento. Quando você seleciona essa apuração sem movimento, o sistema desabilita as abas de inserção de débitos e suspensões. Então, se você não tem movimento, você não tem débito a informar e nem suspensão. Você vai preencher os dados iniciais e o CPF do responsável pelo preenchimento. Em seguida, você já vai para a tela de encerramento, né? Pendências, encerramento. Encerra a apuração e pode já selecionar aqui, ó, a transmissão imediata da DCTF. Então, quando você seleciona aqui, o que o MIT faz? Ele encerra o MIT, pega o arquivo, envia para a DCTF Web já dizendo, transmite a DCTF imediatamente. Assim como funciona no E-Social, né? Na FIDE-REINF não tem, mas no E-Social também tem isso, né? Você seleciona lá no E-Social a transmissão imediata, lá no fechamento do E-Social, no evento 1299, e aqui funciona da mesma forma. Então, para simplificar, por que nós incluímos isso no MIT?
Tem empresas que não têm social, não tem REINF, não tem nada, mas tinha que fazer aquela declaração sem movimento. Então, para ele não ter que enviar um E-Social sem movimento, ou um FD-REINF sem movimento, ele consegue fazer a DCTF Web sem movimento dele a partir aqui do Meet, com essa funcionalidade. E outra coisa importante é que essa funcionalidade ela pode ser feita, a transmissão do Meet sem movimento, utilizando o GOV-BR do CPF do responsável pela empresa. Bom, então, encerramos aqui a CTF sem movimento a partir do Meet. Bom, vamos passar aqui agora, rapidamente, os ajustes que foram feitos na DCTF Web para a recepção dos débitos do Meet. A primeira coisa é a nova origem, né, que a gente até viu na tela anterior. Vejam que na nova origem, agora a gente tem o Meet como nova origem de débitos para a DCTF única da empresa, né? A DCTF tem vai ser uma única DCTF para a empresa, com todos os tributos internos administrados pela Receita Federal. A primeira novidade é a data de apresentação. Então, qual é o padrão? O padrão da DCTF Web agora é que ela seja entregue até o último dia útil do mês seguinte. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Excepcionalmente, como nós estamos no primeiro mês de entrega, excepcionalmente, a DCTF relativa aos fatos geradores de janeiro poderá ser enviada até o último dia útil de março. Até o último dia útil de março. Excepcionalmente, tá, gente? O sistema vai estar disponível já, mas nós permitimos que a entrega fosse feita até o final do último dia para melhor adaptação, tanto dos contribuintes como nós. Isso era uma demanda, foi uma demanda do CFC, da Federação Contábil, das empresas de desenvolvimento de software, todos demandaram nesse momento duas coisas. Um melhor prazo nessa primeira entrega e a alteração do prazo do vencimento do tributo, então, da declaração. Então, não tinha motivo da Receita, o gabinete entendeu como prudentes e importantes a demanda da sociedade, e aí ela colocou a data da entrega da declaração para o último dia do mês útil, que corresponde com a data do vencimento do IRPJ e da contribuição social. Então, assim, teria que ser apurado mesmo, então é o momento que você vai apresentar a DCTF. E essa primeira foi postergada por dois motivos. Primeiro, para adaptação, tanto nossa, é a novidade grande da Receita também, para adaptação nossa, quanto para adaptação das empresas, principalmente aquelas que vão utilizar a importação de arquivo. Então, para a importação de arquivo, o ideal é que a gente tenha uma funcionalidade que permita que isso seja feito em massa, né? Então, nós vamos tentar desenvolver o mais rápido possível um módulo de integração para que isso possa ser feito em máquina conversando com máquina, né? Então, a gente pretende aí que o mais rápido possível isso esteja disponível para os usuários. No momento, o Meet é preenchido digitando ou importando o arquivo, mas também com comandos dentro lá do portal do Meet. Outro ajuste importante que nós fizemos é a transmissão, a emissão do DARF na DCTF Web antes da sua transmissão. Vocês até esse mês, até atualmente, né, não está publicado ainda esse ajuste, vocês, para emitir um DARF na DCTF Web, você tem que ter transmitido a declaração. Então, como a data de entrega da declaração mudou, nós abrimos a emissão do DARF antes da transmissão. Para que isso? Exemplo, a empresa enviou FD-REINF ou E-Social no início do mês, mas ainda não enviou o MIT. Os tributos vencem a 20
ela vai enviar o MIT lá, dia 29, dia 30. Ela já pode acessar a DCTF web dela e emitir o DARF com os tributos que já estão lá, antes da transmissão. Veja aqui, ó. Olha a tela aqui, ó. Ele não transmitiu ainda, está apto para transmitir, mas a emissão do DARF já está habilitada, tá? Já está habilitada. Quais são os requisitos? Primeiro, lembrando, é necessário que a escrituração ou o MIT tenham sido enviados para que você consiga emitir o DARF na DCTF, né? Se você não enviou o e-social, eles não aparecem na DCTF, não tem como emitir, né? Então, você envia o e-social, você não precisa transmitir a DCTF, mas você já pode fazer a emissão do DARF. E a gente lembra outra coisa. Nesses casos, olha, nas hipóteses em que a escrituração ou o MIT ainda não tenham sido enviados, exemplo, tributo com vencimento diário, que será informado na FDREINF ou no MIT, uma retenção lá na FDREINF, que pagamento a beneficiário no exterior, que o vencimento é diário. Você não tem como esperar a informação da FDREINF ir para a DCTF para recolher o tributo. Então, não tem como você emitir esse DARF na DCTF. Onde você emite esse DARF, gente? Vamos lembrar todo mundo, teve uma desinformação recente sobre essa questão. Você pode usar sim o Cicalc Web. Não é obrigatório e esperar para emitir na DCTF. Nem tem tempo para isso. O tributo vai vencer. Você pagou a pessoa física no exterior dia 5, o tributo vence dia 5. Não tem como esperar o mês seguinte para você fazer FDREINF e DCTF Web para emitir o DARF. Então, você emite o DARF no Cicalc Web do jeito que vocês já estão fazendo. Então, o Cicalc Web está disponível para emissão de DARF de todos os códigos de receita que estão na DCTF Web, tá? Então, pode ser usado tranquilamente. A gente colocou aqui, pode ser emitido. Ele pode ser emitido no Cicalc Web e não vamos... tem a opção daquele DARF comum, mas a gente não recomenda a emissão do DARF comum, só esclarecendo também. O DARF do Cicalc Web, ele é um DARF numerado. Ele é similar, igual ao DARF emitido pela DCTF Web. Por isso que a DCTF Web o reconhece e importa. Quando você importa um DARF que você já recolheu, não tem uma funcionalidade lá na DCTF que você já conhece, de buscar esse DARF que você recolheu para gerar um DARF residual. Às vezes você está devendo mais um pouco, não recolheu todo o tributo. Você busca o DARF que você recolheu na DCTF Web e gera um DARF residual. Isso a gente consegue fazer com o DARF emitido no Cicalc e o DARF da DCTF Web. A gente não consegue fazer isso com o DARF comum, tá? Você preenche os dados e vai no sistema bancário recolher. Esse DARF comum, nós reconhecemos ele na cobrança, você não vai ter problema, você não vai estar devendo. Só que você não vai enxergar esse DARF na DCTF Web. Então, por isso que a gente recomenda. Se você não vai emitir o DARF na DCTF Web, porque o vencimento foi anterior ao envio da escrituração, você imita no Cicalc Web, tá? Vai ficar uma funcionalidade muito bem resolvida para o contribuinte. Outro ajuste importante, isso aqui vai facilitar muito, eu já até comentei lá nas evoluções, é a questão dos tributos visíveis em cotas. Lá na DCTF, quando você lá no final do trimestre, a nossa primeira entrega vai ser em março, né? Março de 25, quando você informar o IRPJ ou a contribuição social, apurados trimestralmente, passivo de divisão em cota, vai aparecer o simples fato de você incluir no MIT esse tributo. Quando chegar na DCTF, nós vamos habilitar esse botão aqui, na aba de navegação da DCTF, o botão de cotas. Você vai clicar aqui, o sistema vai abrir essa tela para você dizer em quantas cotas você quer dividir cada um dos tributos que foram informados no MIT, tá? Você marca o tributo, o número de cotas e clica em calcular cotas. O sistema calcula as cotas
tá? Exibe esta tela com o detalhe do cálculo das cotas, veja aqui, primeira, segunda e terceira cota do RPJ, primeira, segunda e terceira cota da contribuição social, tá? Você clica em gerar guias, o sistema habilita a terceira tela para você selecionar qual cota você quer gerar. Ele não gera já naquela tela anterior, geraria uma guia total. Então, ele habilita essa tela para você escolher. Então, grande vantagem inicial, a emissão do DARF em cotas será sempre feita nessa declaração aqui, tá? Sempre que você... eu fiz a declaração de março, você já pode emitir os DARFs lá de uma vez, quiser emitir da primeira cota, da segunda e da terceira, ou se você quiser emitir, quero emitir todas as cotas juntas, já pode emitir todas as cotas juntas. Lembrando que, quando você emitir mais de uma cota no mesmo DARF, aí o sistema vai incluir 2 cotas no mesmo DARF. Aí ele pega o vencimento mais recente, tá? Ele pega o vencimento mais recente. Mas você pode, já nesse mês aqui, emitir separadamente o DARF da primeira, da segunda e da terceira cota. Minto, você não vai conseguir emitir o DARF da segunda e terceira por causa que não tem a Selic aqui. Mas, exemplo, você está na segunda cota, você entrou lá na declaração de março, e aí você quer emitir a segunda cota junto com a terceira. Aí você vai ter um DARF único com vencimento da segunda, tá? O pagamento com vencimento da segunda, já calculado o acréscimo até o vencimento da segunda cota. Então, o sistema simplificou muito, porque você vai, dentro da própria declaração que você declarou o débito, você vai fazer o DARF da cota, impedindo a ocorrência de erros no nosso sistema de cobrança. E aí, agora a gente vai passar aqui em algumas dúvidas gerais. São 4 questões que nos chegaram de várias formas, né? Chegaram muitas vezes, e nós as incluímos no pergunta e resposta da DCTF e vamos apresentar aqui para vocês. Primeira coisa, empresas inativas, envio da DCTF Web sem movimento. Então, com a unificação das declarações, a Receita passará a utilizar apenas a DCTF Web para identificar a omissão na entrega da declaração de tributos, tá? Então, a partir de janeiro de 25, apenas a DCTF Web vai ser utilizada para identificação de omissão de entrega em relação aos tributos internos. Então, como a DCTF Web sem movimento não há obrigatoriedade de renovação anual, não tem mais aquela questão de ficar todo ano enviando, as empresas inativas ficar enviando declaração sem movimento, tá? E quem vai ter que enviar agora esse mês de janeiro, DCTF Web sem movimento? Apenas quem não tem uma DCTF Web válida, uma DCTF Web sem movimento válida. Então, vamos detalhar aqui, olha o que está escrito aqui. Vamos ler, isso vai ficar com vocês, para que ninguém fique com dúvida. Caso o contribuinte que se encontre na situação de inatividade tenha uma DCTF Web sem movimento válida, ou seja, a última DCTF entregue foi sem movimento, não há necessidade de enviar a DCTF Web sem movimento em janeiro de 25. Exemplo, a empresa está inativa e enviou a DCTF PGD de inativa em janeiro do ano passado. Mas ela está inativa desde 21, quando ela foi obrigada a DCTF Web pelo E-Social, né? E enviou lá, em 10 de 21, uma DCTF Web sem movimento. Essa empresa não precisa enviar a DCTF Web sem movimento agora em janeiro de 25, porque ela tem uma DCTF Web válida, sem movimento. A DCTF Web válida que ela transmitiu em 10 de 21, como não teve obrigação relacionada à DCTF Web, ela continua válida. Logo, ela não precisa enviar nada agora em janeiro. Por o seu turno,
Se você não tem uma DCTF Web sem movimento válida, tem que enviar agora, em janeiro, DCTF sem movimento. Qual o PA do envio dessa DCTF? Já que você não tem uma sem movimento válida, e você deveria ter entregue uma DCTF Web sem movimento, né? Essa obrigação sempre existiu. Então, quando que você tem que enviar para você ficar regular? Primeiro, no período de apuração equivalente ao início de obrigatoriedade da DCTF Web. Então, se você é uma empresa do Simples ou uma empresa do terceiro grupo do E-Social, que entrou em 10/21 na DCTF Web, você tem que enviar sem movimento em 10/21. Se você enviou DCTF Web sem movimento, normal, e parou de ter movimento, aí você tem que enviar no PA em que você passou a não ter movimento. Então, exemplo, a empresa iniciou em 10/21 o envio da DCTF, parou de ter movimento em 1/23 e não enviou DCTF Web sem movimento em 1/23. Então, qual é a data que você tem enviado DCTF sem movimento? 1/23, porque até 12 você teve o movimento e transmitiu a DCTF Web. E a terceira hipótese, no início de sua atividade, se essa atividade iniciou depois da obrigatoriedade da DCTF Web. Então, esse slide aqui, você vai guardá-lo e para suas empresas, principalmente contadores, tem muitas empresas que vocês trabalham com elas, e você vai encaixar cada um dos CNPJs que você é responsável em alguma dessas 4 situações. Primeiro, ou tem que enviar ou não tem, e se tiver. Então, primeiro, é uma decisão do contribuinte. O tributo vai ser declarado só em março, tá? E vai ser recolhido a partir de março, último dia de abril, né, ou em cotas. Pode antecipar? Pode antecipar. Não, a lei não proíbe, você pode recolher. O que a gente recomenda? Se você vai optar por antecipar esse recolhimento, emita o DARF no Cicalc Web, porque não tem como você emitir na DCTF. Você vai declarar a DCTF só em março. Emita o DARF no Cicalc Web, atentando-se para o correto preenchimento dos dados, código de receita, período de apuração e vencimento. Se esses dados estiverem corretos, o sistema, quando você declarar a DCTF, vai encontrar normalmente o DARF que você recolheu. Inclusive, estando correto, lá na funcionalidade abater pagamentos, você conseguirá importar esse DARF para recolher, eventual saldo a pagar. Outra questão que chegou bastante, aqui é uma excepcionalidade que que a substituição do modelo nos obrigou a fazer, nós vamos fazer isso em breve. A dúvida dos contribuintes é o seguinte: como informar os pagamentos das cotas do 4º trimestre de 2024? Então, vamos lembrar aqui, no 4º trimestre, em dezembro de 24, agora, né? Até 21 de fevereiro agora, vocês fizeram ou vão fazer a DCTF PGD relativa a dezembro de 24. Quem, nessa declaração, optou por dividir em cotas o IRPJ ou a contribuição social, eles vão ter que, excepcionalmente, em março de 25, nós vamos habilitar o programa gerador da DCTF para que essas pessoas que optaram por dividir em cotas o 4º trimestre de 24, que elas possam informar na pasta trimestre anterior, vai ser a única pasta disponível, os dados dos pagamentos das cotas que foram feitas. Lembrando, gente, esta é uma excepcionalidade decorrente da mudança do modelo, né? Lembrando que a gente não tem mais forma de extinção do crédito, mas como esses que optaram em relação a dezembro de 24 têm ainda que dizer para a Receita como que eles quitaram as cotas, nós vamos abrir excepcionalmente esse PGD. Em breve, então, nós vamos ter uma instrução normativa disciplinando isso, ou um ato específico disciplinando isso,
e vamos abrir o programa para que em maio, né, prazo maio de 25, em relação aos fatos de março, você possa fazer essa transmissão. E a última questão que a gente tinha, eu já até falei durante a fala inicial, é se é obrigatório ou não enviar o Meet sem movimento. A resposta é não. Não é obrigatório enviar o Meet sem movimento. Você só envia, a gente colocou o Meet sem movimento para permitir que você transmita a DCTF Web sem movimento, sem a necessidade de entrar no social ou na FDRINF. E a outra hipótese de Meet sem movimento é quando você enviar um Meet indevido e desejar excluí-lo da sua DCTF Web. Aí você vai ter que enviar para aquele PA um Meet sem movimento, gerar uma nova DCTF Web que vai substituir os dados do Meet que estão lá naquela declaração original. E por fim, gente, para passar aqui já para os nossos dois especialistas aí, o Daniel e o Jacian, responderem vocês as suas dúvidas, a nossa tela, o nosso endereço lá no site da Receita, na DCTF Web, Declaração de Créditos, Débitos e Créditos Tributários Federais, nós temos todos os atos, os manuais e é o perguntas e respostas da DCTF Web. Amanhã, né, a nossa expectativa é de colocarmos em produção nesse final de semana o Meet. Então, na segunda-feira, quando vocês acessarem aqui, nós já vamos ter também aqui o manualzinho do Meet para vocês poderem recorrer a ele, caso haja dúvida em preenchimento. Bom, era isso que eu queria passar. Eu vou devolver, então, para o Jacian e para o Daniel Cláudio, muito obrigado por essa e para a explanação Ângela. excelente. Eu vou conversar com a comunicação para ver se a gente deixa essa apresentação na nossa página, entendeu? Embora no YouTube eu sei que já fica, porque ela está bem, tá elucidando várias dúvidas que nós estamos tendo, né? Muito bem explicado, muito detalhada. Muito obrigado por esse momento. Fica à vontade, a apresentação já está aí, já Já mandamos, recebi, já está exatamente. para vocês disponibilizarem tanto para o público aí Vamos no disponibilizar link, sim. quanto no site. Jacian, por favor, ou Daniel, não sei qual das duas, na ordem dos dois. Ô, Ângela, o Daniel vai começar com as dúvidas sobre o Meet, tá bom? Em seguida, Certo, primeiro com as dúvidas sobre DCTF Web. Essas dúvidas foram coletadas do YouTube pela equipe do CFC, selecionadas algumas, e a gente vai tentar aqui responder no tempo que a gente... responder. Pronto, isso é bom. As respostas desses questionamentos, normalmente eles já é de muitos, né? Já são de muitos. Isso, exato, exato. Por favor, Daniel, tá com você. Opa, bom dia a todos. Voltando. Chegaram algumas dúvidas, né, via chat, e algumas já foram respondidas pelo Cláudio agora nos slides finais, então essas eu não vou precisar responder novamente, eu vou prosseguir aqui. Uma que chegou, o pessoal questionando bastante, é a questão de órgão público, né? Assim, a IN deixa bem clara, né, quais são os contribuintes que estão obrigados a apresentar DCTF Web. E então o MIT, ele deve ser preenchido quando os tributos que são informados através do MIT são do escopo, né, do contribuinte. Então tem sim tributos de órgão público e da mesma forma como era feito no PGD DCTF, lá na aba dados iniciais tem um campo qualificação da pessoa jurídica, tem a indicação precisa lá de órgão público, município, estado ou Distrito Federal, assim como autarquias, fundações, e tem os débitos específicos, né? Vocês estão cientes, né? Quais são os tributos que devem declarar. Inclusive, existe o grupo CPSS, né? Que é exclusivo para órgão público. Então, segue da mesma forma como era feito no PGD-DCTF, né? Mesmas regras,
mesmos tributos. Na verdade, assim, não há tanta novidade do ponto de vista de tributos, né, de obrigatoriedade, né? A gente trouxe, né, todos os tributos do PGD DCTF para dentro da DCTF Web, que serão informados por meio do MIT. Então, segue as mesmas regras. A novidade é mais procedimental, né? Então, a forma como eles são declarados que a gente procurou aperfeiçoar, né? Então, vamos seguindo. É, Questão de retificação e de declarações referentes a períodos anteriores a 2025. Então, continuam sendo informados no PGD, né, no Programa Gerador da Declaração. O MIT e a DCTF Web só vai abarcar os tributos fazendários, né, a partir de janeiro de 2025. Então, declarações anteriores continuarão sendo preenchidas por meio do PGD e retificações também. Lembrando da questão do período decadencial, a partir de agora de 2025, o contribuinte ele pode preencher declarações de 2020 a 2024 no PGD DCTF. Vamos lá, mais alguma outra dúvida? Ah, eu estou vendo aqui, a grande maioria, ela já foi respondida, né, com os slides finais, a questão de inativa, que mais? Ah, MIT sem movimento, a questão das cotas de dezembro de 2024 também, né, já foi esclarecido. Questão de pagamento antecipado para quem adota a sistemática, né, de pagar mensalmente, mesmo que o tributo seja trimestral, isso também já foi respondido. Eu acho assim, aqui do ponto de vista do Meet, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar, tá? Eu posso retomar no final, mas assim, do ponto de vista de Meet, eu acho que eu já respondi tudo. Passo agora a palavra para o Jacian. Opa, Daniel, obrigado. Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos. Realmente, a maioria das dúvidas já foram sanadas pelo Cláudio Maia. Aqui tem algumas, eu selecionei algumas que foram enviadas aqui pelo pessoal do YouTube. Vou tentar resumir. Tá? Uma dúvida aqui é sobre certificado digital para a declaração sem movimento. É o seguinte, a gente está dispensando, vai dispensar a assinatura do certificado digital quando a DCTF Web contiver somente a apuração do MIT sem movimento, tá? Então, o contribuinte vai poder logar no ECAC com o gov.br do CPF do responsável pelo CNPJ. Lá no ECAC, ele vai alternar o perfil para responsável e vai conseguir tanto gerar o MIT sem movimento, como transmitir do CTF Web que tenha somente MIT sem movimento. Porque se tiver uma auto-origem, tiver o E-Social com alguma informação, o E-Social tem as regras próprias para determinar se aquela apuração tem ou não movimento. A gente consegue fechar essa regra somente para o MIT, que é um sistema dado CTF Web. Então, acho que para a maioria das pessoas, dos contribuintes que tenham essa dúvida, né, não ter certificado digital e pretende entregar um MIT sem movimento, ele vai conseguir com gov.br, tá ok? Sobre pagamento, emissão de DARF em separado, algumas dúvidas aqui. Se a empresa vai conseguir gerar DARFs do E-Social, da REINF, de um tributo exclusivo, como foi o caso aqui, uma pergunta sobre se vai conseguir gerar o DARF sobre a folha de pagamento, para o PRASEP. Então, todas essas opções continuam disponíveis para o contribuinte. Você tem a opção de editar o DARF na DCTF Web, você pode selecionar um grupo de tributo, você pode selecionar uma origem, só é social, só REINF, eu quero só o MIT, você pode escolher lá nos filtros da DCTF Web, você pode editar, inclusive, o valor de um código de receita. Você não quer recolher o valor integral, você pode fazer essa seleção. Então, continuam as opções para a edição do DARF, e essas opções vão passar a estar disponíveis também na declaração em andamento, né? A publicação deve ocorrer esse final de semana. Então, logo que a gente divulgar, conseguir atualizar a versão da DCTF Web, vai estar disponível
a versão para gerar DARF antes da transmissão. Depósito judicial. Aqui uma dúvida do Wallace, perguntando se o depósito judicial ele estaria abrangido pelo MIT. Bom, depósito judicial não é um débito, tá? O depósito judicial ele está vinculado a uma suspensão judicial. A suspensão em si, ela é informada no MIT, sim, né? Você tem, digamos assim, o imposto de renda, você tem uma suspensão, uma decisão judicial para limitar o valor do tributo, tá? Então, essa informação do processo judicial você informa no MIT. Tem campo lá, uma aba suspensão, você vai informar. Agora, a vinculação, a suspensão em si, você informa na DCTF Web. Se a sua decisão judicial ela está condicionada a um depósito, você vai informar esse depósito judicial na DCTF Web no momento em que você for vincular a suspensão. Então, você vai lá, tem lá, suspensão com depósito, vai abrir uma aba lá para você informar os dados do depósito. Então, no MIT, você não vai informar dados do depósito, mas se houver depósito, você pode informar na DCTF Web. É, Tem mais algumas dúvidas aqui. Cicalco Web, acho que o Cláudio deixou bem claro. O Cicalco Web continua disponível para geração de DARP. Então, não vai ter alteração nessa rotina. Vocês continuam com acesso ao Cicalco Web para gerar DARP antes ou após a transmissão. A gente sugere, a gente orienta que se o débito já está na DCTF Web, se você já encerrou o E-Social, a REINF, emitam o DARF a partir da própria DCTF Web. Isso vai evitar aquele problema de um erro na digitação, do preenchimento do SICAL, que é manual, na maioria das vezes é manual, e pode impossibilitar a vinculação daquele crédito, daquele pagamento ao débito que é declarado na DCTF Web. Quando o vencimento do DARF é anterior à entrega da declaração, então assim, você não vai ter muita opção. Use o Sicalco Web com bastante atenção ao preenchimento dos campos. Nós temos mais aqui, sem movimento, já acho que o Claudio já deixou claro quais são as situações em que você vai ter que entregar o MIT sem movimento, então a gente não vai perder mais tempo com isso aqui, nosso tempo já está se esgotando. Uma dúvida aqui da Andréa Vasconcelos é sobre o Perdercomp para débitos aqui do MIT. Não, o seguinte, o Perdercomp, ele é uma compensação, ele extingue sim o crédito tributário confessado na CTF Web, mas ele não é informado agora no MIT. O MIT você vai informar os débitos e as suspensões judiciais. Qualquer crédito, pagamento, compensação, parcelamento, você informa na DCTF Web. Então, como você já faz hoje com o Perdercomp das contribuições previdenciárias, dos tributos, das retenções, você vai fazer também com os débitos do MIT. Se você compensar esses débitos, você pode, né, não é nenhuma obrigatoriedade, tá? Você vincular a compensação na DCTF Web. Mas se você for conveniente para você, você pode fazer essa importação das compensações ou pode fazer a inserção manual da compensação. Mesmo que você não informe o Perdercomp na CTF Web, o sistema de cobrança faz essa varredura, ele procura os parcelamentos, os pagamentos, pagamento até em DARF comum, que ele chama DARF papelaria, outros pagamentos de DARF numerado, o sistema faz essa varredura. Não precisa que você informe nada de CTF Web para que o seu débito seja extinto por compensação, por pagamento, por parcelamento. É, Uma dúvida que é assim, tem algumas empresas que já estão fazendo pagamentos, né, de tributos lá, de vencimento diário, já pagou lá em janeiro. Estou perguntando se esses pagamentos que foram feitos já em janeiro, via Sicalco Web, se eles podem ser vinculados, na DCTF Web. Vão poder sim, tá? Agora, nós vamos liberar agora o MIT, agora nesse final de semana, como eu já falei. Então, quando você encerrar o Meet e ele for para a DCTF Web, você vai conseguir importar os pagamentos já realizados via esse cálculo web anteriormente. Então, se o pagamento, mais uma vez, se o pagamento foi feito, foi preenchido corretamente, ele vai ser identificado e vai ser importado para a DCTF Web e já vai transmitir o débito, a declaração, com o valor abatido.
Mais alguma aqui? Alguma coisa diferente? Ah, uma aqui, eu acho que é uma dúvida bem comum. É, se a empresa já transmitiu do CTF Web, mas não enviou o Meet ainda, tá? Ele vai poder fazer o Meet? Vai sim, não tem problema. O Meet não é uma declaração nova, tá? A declaração vai existir agora para a Receita Federal será somente a DCTF Web. Então, se você já entregou uma DCTF Web, tá? Você já cumpriu uma parte da obrigação principal, você não vai levar mais uma ED, né? E já cumpriu uma entrega parcial. Você vai poder entregar agora, encerrar o Meet, vai gerar uma DCTF Web retificadora, tá? Você vai transmitir e vai estar ok, não vai ter problema, você pode retificar sim. O Daniel, um comentário, por favor, pode ficar à vontade. Sim, assim, era só para complementar, tinha esse questionamento, e também eu vi uma dúvida, pessoal falando que uma empresa que não tem movimento todos os meses, né? Que tem faturamento em meses Habitual, né? alternados. É isso. Então, ele deve apresentar a DCTF Web referente ao mês em que há movimento, em que há atividade, né? Com os tributos apurados e enfim, as suas formas de extinção. No mês seguinte, se não há movimento, entrega uma DCTF Web sem movimento, fica dispensado, volta a estar obrigado quando houver novo movimento, entrega novamente e assim sucessivamente. Assim, a mesma sistemática da DCTF, como já era feito antes. É... Ficou mudo, Daniel. Oi, para que seja Volta. dispensado da obrigação, tem que entregar o primeiro mês sem movimento e fica dispensado nos meses sucessivos. Mas voltando à atividade, volta a obrigação de apresentar a declaração. Isso, só se reforçando que o MIT não é uma nova obrigação, tá? O MIT é uma forma de você preparar, informar os débitos que informar na CTF fazendária, na PGD, e ingressar esses débitos na CTF Web. A única declaração, sim, a obrigação acessória será do CTF Web. Aqui chegaram mais algumas dúvidas aqui no chat, né? Assim, já acabei de falar, assim, CTFA transmitida pode ser retificada para incluir o MIT, não tem problema. PIS, COFINS e CID, como vão ser declarados no MIT? Tem a aba lá para você informar, a CID tem também lá a aba para informar CID como combustível, CID remessa. Então, todos esses tributos que você informava na CTF PGD, eles estão habilitados para serem informados no MIT. Ângela, eu acho que tinha anotado aqui para a gente esclarecer, a gente passou pelas perguntas, né, as que já o Cláudio Maia não tinha respondido, né, o Daniel já também fez uma varredura com as dúvidas do MIT, e da nossa parte aqui, eu acho que está. Encerramos as dúvidas que foram trazidas para a gente aqui no chat da reunião. Ângela, você está tá mutada ainda, tá bom? Pronto, desculpa. Eu vou compilar essas perguntas, ver as que não foram respondidas, e qualquer coisa eu envio para vocês e a gente coloca no nosso site algumas dessas dúvidas, entendeu? A gente já fez isso algumas vezes, né, Cláudio? Logo no início das DCTFs e deu muito resultado. Ou talvez a gente trabalhar um FAQ, né? A Receita A sempre gente pode faz. fazer isso, Ângela. O que que O FAQ acontece? eu achei em cima dessas perguntas O que CFC tem. Eu pode vou nos compilar mandar. essas perguntas. Alcino, vê se a gente consegue compilar essas perguntas, porque a gente aí trata elas, as que estiverem repetidas eu já faço um saneamento, e a gente faz um FAQ sobre isso. Sim, como é? Certo. Ah, tá. Como é para botar depois, após a live? Tá. Deixa eu colocar isso. Então eu entro aqui na live e coloco essa. Eu não sei fazer isso, não. Não, mas vamos fazer o seguinte, Ângela. A gente Sim, pode, então, vocês podem, o CFC pode catalogar essas dúvidas. Creio certo. que todos a maioria foi respondido, creio, se não Foi. todas. Pode catalogar, incluir novas, tá? Pode Certo. levantar novas dúvidas, pode nos enviar,
nós vamos identificar as que não estão ainda no nosso pergunta e respostas, tá? Certo. E aí a gente inclui itens no pergunta e respostas, e aí a gente difunde isso para toda a E a sociedade. gente faz esse link. Uma vez a gente Isso. fez isso na época da pandemia, a gente fez isso fazendo um link na nossa página. Tá Isso ótimo. deu muito resultado. Podemos fazer assim, quanto mais Pronto. a gente conseguir esclarecer Para esclarecer os é o nosso contribuintes, propósito, é é o seu melhor, né? propósito e o nosso, é melhor. Concordo. Cumprimento regular e espontâneo é o Hum, que a gente busca. exatamente, exatamente. Porque as perguntas são muitas, entendeu? São demais. Então, para a gente vai ter que ter muito cuidado no tratar e enviar para vocês. Não se preocupe que a gente vai atender todo mundo, quem está aqui nos acompanhando, quem conseguiu nos acompanhar. Essa live fica na página do Conselho Federal. Então, em qualquer outro momento, também eu recomendo. Teve dúvida, está fazendo, recorra novamente à live. Muitas vezes a gente, quando está operando, eu utilizo muito isso aqui, eu e minha equipe. A gente está operando, teve alguma dúvida, a gente retoma a live, né? Que muitas vezes a resposta está lá, mas você está tenso, está acompanhando com muita atenção, e aí não, de repente você se passa de alguma informação que naquele momento que você está construindo a informação para o órgão, você se passa. Então, é uma live dessa, é uma live técnica. Então, não assistir uma vez, você tem que assistir uma, duas vezes com a sua equipe para que as dúvidas sejam saneadas e, de repente, ela está a resposta da dentro da própria live. Pois não, Daniel? Opa, não, queria, antes de concluir, né, assim, ressaltar que já foi dito, a gente vai disponibilizar até o início da próxima semana o Meet para que todos possam acessar, preencher e entregar a DCTF Web com os novos débitos. Mas é uma versão ainda incompleta, né? A gente está finalizando os ajustes e eventuais erros, vocês também que forem detectados, vocês podem nos comunicar de alguma forma, o CFC pode Uhum. coletar essas informações e a gente está aqui à disposição para esclarecimentos e para dar prosseguimento a esses ajustes que se fizerem necessários, né? E outras melhorias também devem entrar em funcionamento em breve. E, para concluir, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu Oi, queria que pode vocês falar. reforçassem, ou o próprio Daniel, ou o Cláudio, ou Hum. Jacian, a prorrogação, porque estava muito. E eu tenho uma tela, inclusive, que eu printei e já pedi para fazer a divulgação pelo Conselho Federal sobre os prazos. Se puderem recolocar Sim. ela e falar sobre os prazos, porque essa é a nossa preocupação. O mês de fevereiro nós temos uma demanda muito grande nos escritórios. É difícil a gente atender um módulo novo que a gente ainda não testou, não trabalhamos nele ainda, entendeu? Então, o Conselho Federal, a gente fez esse pleito e eu vi que ele foi atendido, né? Então, a gente Uhum. agradece a todos vocês que empenharam, entenderam, tiveram a sensibilidade de entender o pleito do Conselho Federal nesse sentido, porque o mês de fevereiro talvez seja o mês dos mais difíceis nossos, que o mês é curto, tem feriados no meio e a gente se complica um pouco para atender, até porque os balanços também estão sendo já validados, nós temos uma série de obrigações para ser atendidas, então a gente agradece esse pleito, porque porque a intenção da classe contábil sempre entregar algo com conformidade fiscal. Então, eu queria só que vocês reforçassem essa questão dos prazos, se possível. Tá. Ângela, isso aí obviamente a provocação de vocês foi essencial, né? E até aproveitando um gancho aqui que o Daniel acabou de falar, olha a grande vantagem, nós acabamos ganhando com isso, com essa questão Uhum. do adiamento da primeira entrega para o final de março. Nós estamos entregando agora vamos dizer, essa primeira versão do Meet, ele já está bem estável, às vezes, já vamos surpreender, vai estar muito melhor já que o PGD, mas nós temos já para em breve, uma, 2 semanas, como o Daniel disse agora, melhorias nessa primeira versão. Tá? Antes da primeira entrega se concluir lá em março, o modelo já vai estar mais completo ainda. É uma construção que ela começou um pouco tarde, e o que a gente ia fazer fora do ambiente de produção, nós vamos fazer nesse início da produção, né? Que é melhorias, ouvir vocês, identificar dúvidas. Por mais que a gente tenha usado até as empresas de desenvolvimento, a gente tem um grupo que nos ajuda a homologar.
por mais que a gente não consegue alcançar todos os casos, né? Então, vai sim aparecer casos diferentes que nós vamos ter que tratar. E como o Daniel disse, acho que a nossa segunda versão já vai estar melhor ainda que essa primeira. E a gente acha, no nosso entender, que assim que passar a primeira entrega de um tributo trimestral, que vai ser a 1ª de março, ninguém mais vai ter saudade do modelo anterior. Esse modelo, na nossa Com visão, fé. ele é muito, muito, mas muito melhor do que o anterior, e a gente acha que vamos alcançar isso com uma certa rapidez, né? Em 4, 5 meses, nós vamos estar bem redondos já. Com Mas, Cláudio, fé. fala Com dos fé. prazos, Cláudio, do adiamento do dia 25 para o último dia útil do mês, né? E Ah, aí, não, Hum, a Isso é Ângela pediu, importante. Ângela, bom, pessoal, eu tinha É, colocado na apresentação, mas vamos reafirmar. O CFC solicitou, o CFC e outros órgãos da sociedade. CFC, o Ibracon, É, a FENACOM. o vencimento a gente tinha colocado dia 25 para fazer a declaração e antes do encerramento do mês. Manifestaram preocupação, e razoável, muito razoável. Nós talvez não tenhamos percebido no momento a abrangência disso. E aí o secretário definiu que o vencimento, conforme pediu o CFC e demais, que o vencimento da declaração seria igual ao vencimento do último tributo que é recolhido, que é o imposto de renda e a contribuição social, Perfeito. no último Perfeito. dia útil do mês. Então, assim, não tem prejuízo, que todo mundo tem que apurar o tributo mesmo, então já vai declará-lo no último dia. E o outro adiamento foi dessa primeira entrega, que nos permite, inclusive, fazer esses ajustes para essa mesma primeira entrega que a gente está fazendo. Então, adiamos aí a entrega de janeiro para o Uhum. último dia útil de março. O que vai acontecer é que no último dia útil de março, vocês vão fazer até o último dia, a de janeiro e a de fevereiro. E aí Uhum. eu acho que o Daniel deve estar até coçando a mão para levantar, mas é uma coisa que ele preocupa muito, o Daniel é muito criterioso. Vamos tentar fazer a de janeiro primeiro, né, gente? Porque na de janeiro É. você tem informações que valem para o ano inteiro. Então, faça a declaração de janeiro, depois faça a de fevereiro, né? É só. Cláudio, eu vou Você quer desenvolver um comentar alguma card. coisa sobre isso, Daniel? Cláudio, Dessa. eu vou desenvolver um Cláudio com com a comunicação da Receita Federal de alertas sobre isso, já que o de janeiro e fevereiro ficaram na mesma data, né? Em março. Então, a É. gente fazer uns cards de alerta. Primeiro trabalho de janeiro, que a de janeiro vai ser mais complexa, ela é mais, não é que é mais complexa, ela é mais completa, né? E depois trabalha de fevereiro, mas já não deixar acumulado, porque em março nós também já começamos com declaração de imposto de renda, né? Já temos também MEI no radar, né? Entrega de MEI. Então já temos uma série de entregas também em março. Quer dizer, o primeiro semestre a Receita Federal não dá férias para contador, meu Deus do céu, muito, muito demandado. Bom que temos trabalho, né? Daniel, você quer comentar Ah, sobre cadê essa a mão de entrega de obra? janeiro? Não, É. complementando o que o Cláudio falou, preferencialmente, né, para quem tem movimento, né, que não está dispensado, apresentar primeiro a DCTF Web de janeiro, com os dados do MIT, na sequência preencher a de fevereiro. Mas se não houver movimento, o movimento só iniciar em fevereiro, preenche a de fevereiro. Mas assim, queria sobretudo agradecer a participação de todos, como o Cláudio frisou bastante, a Receita Federal é um órgão parceiro, né, tanto da sociedade, né, dos contribuintes, como da própria classe contábil. A gente está aqui para facilitar o cumprimento das obrigações, né, tanto principal como acessórias, né, no caso as declarações. E ficamos à disposição. A Receita tem alguns canais de atendimento, ouvidoria, fale conosco. eh, e, e a gente fica à disposição para esclarecimentos. Provavelmente muitas dúvidas vão surgir, né? O sistema está iniciando agora, mas assim, eu acredito que a gente conseguiu prever e explicar, esclarecer antecipadamente a maioria delas, além dos documentos que estão disponíveis nas páginas que o Cláudio já divulgou também. E a gente fica aqui contente de ter participado do convite, né, do CFC. E seguimos em frente, passar a palavra para os meus colegas para também se despedir. Obrigado a todos e até breve. Bom, muito obrigada. Eu quero, o Cláudio fala, a Jussian também.
depois eu faço o fecho final. Muito obrigado, Daniel. Você foi sensacional. Bom, eu queria também, Ângela, só reforçar, como o Daniel acabou de dizer, isso é uma parceria, ela não vai acabar, né? É, e aí a gente conta com, com o trabalho de vocês, sempre contamos, para nos ajudar a identificar o mais rápido possível as necessidades de ajustes e de correção nos documentos, nas obrigações que nós instituímos. Essa presença rápida de vocês nos auxilia a não impor obrigações incorretas, indevidas aos contribuintes. Quanto mais cedo a gente agir, melhor para a gente evitar erros, né? Que afeta tanto o contribuinte quanto a Receita mesmo. Então, agradecer o convite, estamos disponíveis para outros, tá? Fique à vontade, e até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Você, Maia, sempre colaborando muito conosco, né? E estamos juntos há muitos anos já nesse nosso caminhar fiscal, né, de cumprimento de obrigação, o Jacian também. Então, eu agradeço. Jacian, por favor. Ângela, não tenho muito o que falar, só agradecer realmente a oportunidade que o CFC, você em particular, nos oferece aqui para a Receita Federal para chegar mais próximo do contribuinte, né? A gente vai ter realmente assim, esse momento inicial, sempre tem algumas dúvidas mais substanciais. A gente está, a nossa equipe não é pequena, mas a gente está tentando aqui manter, responder o mais rápido possível os questionamentos que já estão chegando aqui na nossa, via chat, via Fale Conosco. Então, agradecer realmente a vocês aí, a todo mundo que está assistindo aí no YouTube, tá vendo aqui que foi quase 9.000 telespectadores ao todo, né? Então, é um alcance muito grande e espero que tenha contribuído para esclarecer o pessoal, os contribuintes, os contadores em especial, né? E ficamos à disposição para ter uma próxima oportunidade, tá? Bom dia a todos e bom trabalho. Bom, eu agradeço em nome do presidente Aécio, quero agradecer a presença, essa parceria da Receita Federal com o Conselho Federal de Contabilidade, o Cláudio Maio, Jaciano, Daniel e todos, né? Em especial também doutora Andréia, a subsecretária de Fiscalização, né? O subsecretário Mário Deon também, que eles sempre nos atendem, ao doutor Robson Barreirinhas também, que tem sempre atendido os pleitos do Conselho Federal, não só do Conselho Federal, mas do IBRACON, da FENACON também, que para que o ambiente esteja melhor regulado, né, as informações cheguem de forma precisa para o órgão de controle e para nós também, contadores, que somos o meio que fazemos essa entrega, né? Então, a gente agradece essa oportunidade. Se a gente tiver outras demandas, a gente também faz esse mesmo pedido, não se preocupe. O importante é a gente fazer a melhor entrega possível, tá? E dentro de um prazo regular que dê para a gente trabalhar, porque esse início de ano é muito complexo para nós, muito complexo. A gente até maio, que é quando, até junho, aliás, que é quando termina todo o ciclo de ECDs, tem também a DCD, tem a DIPJ, tem tudo, né? Tem tudo, todas as coisas para a gente entregar. Então, todas essas informações, até o mês de julho, a gente tem muita demanda. Então, quando vem algo novo nesse período, nos preocupa bastante. Mas o que a gente precisar, a gente vai demandar, e aí eu agradeço, em nome do presidente Aécio e de todo o seu corpo diretivo, essa parceria que nós temos. Muito obrigado, e obrigada a todos que estavam aqui nos acompanhando. E qualquer dúvida, vai mandando para nós. Utilizem muito o Fale Conosco da Receita Federal, está muito bom. Eu utilizo várias vezes aqui. Então, utilizem dessa ferramenta, que essa ferramenta foi construída para nos atender, não é isso? Então, muito obrigado e tenhamos todos um excelente final de semana. Romeo of Juliet, Juliet, she felt the same. When he puts his arms around her, he said, Julie, babe, you're my flame. You gave the fever. When we kiss it, a fever with a flaming yes. A fever, I'm on fire. A fever, yeah, I burn for certain.
Smith and Pocahontas out of every made affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you care? He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight, a fever and his misses. Daddy, won't you treat me right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to keep you fever, be a Fahrenheit or a centigrade. They gave you fever when you kiss them, a fever